O sol da Austrália Ocidental, em 1932, não possuía qualquer traço de misericórdia. Ele castigava severamente a pele calejada dos veteranos da Primeira Guerra Mundial, homens endurecidos que trocaram o aço frio das baionetas pelo ferro pesado do arado, mas que agora se viam mergulhados em uma batalha silenciosa contra a própria terra que tentavam domar. Esses soldados, que outrora marcharam pela lama da Europa, receberam do governo australiano uma promessa solene: terras férteis e a chance de reconstruir suas vidas com dignidade após o trauma das trincheiras. No entanto, o que encontraram ao chegar ao oeste foi desolação, um solo arenoso e pobre que exigia um esforço sobre-humano para produzir qualquer coisa. Para piorar a situação, a Grande Depressão estendeu sua sombra sobre o continente, fazendo o preço do trigo despencar para níveis vergonhosos, transformando o suor desses homens em dívidas impagáveis e uma frustração que acumulavam-se a cada dia. No entanto, o destino guardava uma ironia bizarra para esses colonos já exaustos. Enquanto lutavam arduamente para manter suas famílias, um novo inimigo, imenso e implacável, surgiu no horizonte trêmulo de calor. Uma mancha vasta e escura movia-se como uma sombra viva sobre as planícies. Eram as emas, cerca de 20.000 aves gigantescas, movidas pelo instinto milenar de migração, buscavam as águas e o alimento que o deserto central lhes negava naquele ano de seca. Para elas, as plantações de trigo não representavam a economia de uma nação ou o sustento de uma família, mas sim um banquete infinito oferecido pela providência. Seus pescoços longos e olhos vigilantes pareciam observar com escárnio a fraqueza das defesas humanas. O que era um fenômeno natural tornou-se uma invasão devastadora, ameaçando varrer do mapa as frágeis fazendas de subsistência. Os agricultores observavam, impotentes, enquanto suas colheitas eram dizimadas em poucos dias. O trauma da guerra ressurgia com força total diante da iminência da ruína absoluta. Cada pé de trigo arrancado era sentido como uma ferida aberta no peito, de quem nada mais possuía. Mas as emas não traziam apenas fome, elas eram máquinas biológicas de destruição estrutural. Suas pernas poderosas rompiam as cercas de proteção com uma facilidade assustadora, e o som do arame sendo estraçalhado ecoava como disparos de artilharia na mente dos antigos soldados. Através dessas brechas, um segundo exército, muito menor, mas igualmente perverso, encontrava caminho livre: os coelhos. Milhares de roedores invadiam o que restava do trigo, limpando o paisano solo até a raiz em um ciclo de devastação sem fim que parecia amaldiçoar cada palmo de terra cultivada. O desespero dos veteranos transmutou-se rapidamente em uma fúria militarista. Eles eram homens de ação e sabiam que rifles de caça comuns eram inúteis contra a agilidade e a massa daquela horda emplumada. Sentindo-se abandonados pelo governo que um dia os enviou à frente de batalha, os fazendeiros exigiram poder de fogo real para proteger seu sustento. Uma delegação foi enviada ao ministro da Defesa, Sir George Pearce. Para o ministro, o pedido foi visto como uma oportunidade política de ouro para demonstrar liderança e eficiência. Pearce imaginava manchetes heróicas nos jornais, ignorando completamente a complexidade da fauna local e o instinto de sobrevivência dessas criaturas. Com uma confiança que beirava a pura arrogância, ele autorizou uma intervenção militar formal, tratando o extermínio das aves como um simples exercício de tiro ou um controle de pragas glorificado para satisfazer seu eleitorado. Para liderar essa campanha inusitada, foi convocado o experiente major G.P. W. Meredith. Oficial de carreira e crente na superioridade tecnológica, Meredith partiu, acompanhado por 2 soldados armados com as temíveis metralhadoras Lewis, capazes de disparar centenas de tiros por minuto. Ele carregava 10.000 cartuchos de munição pesada e a certeza absoluta de que a missão seria um massacre fácil, quase um passatempo diante dos horrores que já havia presenciado na Europa. O major via as emas apenas como alvos estáticos que seriam varridos pela engenharia bélica. Ele não tinha ideia de que comandaria uma das campanhas mais surreais da história moderna. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e conte para nós, nos comentários, de onde você está assistindo. O palco para o confronto estava montado. O major Meredith estava com o dedo no gatilho. E o destino do trigo australiano seria decidido sob o som metálico das armas em meio à poeira do Outback. O Major Meredith desembarcou na região de Campion com a aura de um conquistador que não admite a possibilidade de derrota. Sob seu comando direto estavam o sargento S. McMurray e o artilheiro J. O'Halloran, soldados experientes que operavam 2 metralhadoras Lewis.
As mesmas máquinas de morte que haviam definido o ritmo sangrento das batalhas europeias poucos anos antes. Com 10.000 cartuchos de munição à disposição, o major acreditava sinceramente que a operação seria concluída em poucos dias. Para ele, as emas não passavam de alvos grandes e desajeitados, incapazes de oferecer qualquer resistência estratégica ou tática. A confiança inicial da tropa era tão absoluta que os militares se permitiam piadas constantes sobre como seria fácil limpar o campo, tratando a missão mais como um exercício recreativo de tiro ao alvo do que como um combate real contra a fauna local. O primeiro grande choque de realidade ocorreu logo no início de novembro. Em Campion, um bando de aproximadamente 50 aves foi localizado próximo a uma das plantações mais devastadas. Meredith ordenou que as armas fossem montadas em posições estratégicas para uma emboscada que ele considerava perfeita. A lógica militar ditava que, sob o fogo cruzado das luzes, nenhuma criatura viva escaparia com vida daquela zona de morte. No entanto, assim que as rajadas iniciais rasgaram o ar seco do deserto, o inesperado aconteceu. As emas não correram em um bloco confuso como seu major previra. Com uma coordenação que parecia quase sobrenatural, o bando se fragmentou instantaneamente em pequenas unidades independentes, movendo-se em zigue-zagues velozes que tornavam a mira contínua um desafio impossível para os artilheiros. Após apenas 12 aves caírem, o destino pregou uma peça definitiva no exército. A metralhadora principal travou. E o restante do bando desapareceu na poeira do horizonte antes que o problema mecânico pudesse ser resolvido. A frustração começou a corroer rapidamente a moral dos homens sob o sol escaldante. Meredith, observando de longe através de seus binóculos, percebeu que as aves possuíam uma estrutura de vigilância instintiva altamente eficiente. Cada grupo parecia ser liderado por um macho de grande porte, um general emplumado de pescoço erguido que permanecia imóvel, vigiando os arredores enquanto os outros membros do bando se alimentavam vorazmente do trigo. Ao menor sinal de movimento das tropas humanas ou do brilho metálico das armas, o líder emitia um chamado gutural profundo, e a dispersão começava antes mesmo que os soldados estivessem em posição de tiro. A arrogância militar foi rapidamente substituída por uma perplexidade silenciosa e irritadiça. Aquilo não era uma caçada comum. Era uma guerra de guerrilha contra um inimigo que dominava a arte da retirada estratégica e da evasão no terreno árido. Os soldados, endurecidos pelas batalhas contra humanos nas trincheiras, viam-se agora ridicularizados pela agilidade biológica de um animal que sequer conseguia voar. Buscando uma solução para a velocidade superior das aves, o major decidiu inovar através da tecnologia motorizada. Se a pé eles eram lentos demais para cercar os bandos, a resposta estaria na mobilidade dos veículos. Uma das metralhadoras Lewis foi montada precariamente na parte traseira de um caminhão, com o objetivo de perseguir as emas pelas planícies abertas e disparar em movimento, anulando a vantagem de fuga das aves. Mas o terreno da Austrália Ocidental não era uma estrada pavimentada. O solo era uma armadilha constante de buracos de coelho, rochas ocultas e areia fofa. Enquanto o caminhão saltava violentamente, o artilheiro lutava desesperadamente para não ser arremessado para fora da carroceria, sendo incapaz de manter a mira ou disparar um único tiro preciso. A situação atingiu o ápice do absurdo quando uma das aves, em pânico total, correu em direção ao veículo e acabou se enroscando no mecanismo do volante. O impacto e o emaranhado de penas e ossos causaram um acidente que destruiu parte de uma cerca de proteção e deixou o caminhão avariado. O pássaro, por sua vez, apenas sacudiu a poeira e fugiu com vitalidade, deixando os militares humilhados em meio aos destroços e à fumaça do motor. Os relatórios que Meredith enviava para Canberra começaram a ganhar tons de respeito quase místico pelas aves. Ele afirmava que as emas eram virtualmente blindadas, possuindo uma resistência que desafiava a balística moderna. Ele relatou com assombro casos de aves que, mesmo após serem atingidas por múltiplos projéteis de alto calibre no peito, continuavam a correr por quilômetros sem demonstrar fraqueza imediata ou sinal de colapso. Para o major, a plumagem densa e a constituição óssea das aves agiam como um colete à prova de balas natural de eficiência impressionante. Ele chegou para declarar, em um desabafo que misturava respeito genuíno e uma profunda amargura, que se tivesse uma divisão militar com a capacidade de resistência a balas dessas aves, ele poderia enfrentar e vencer qualquer exército organizado no mundo. A notícia desse impasse surreal não demorou a cruzar as fronteiras da Austrália através dos telégrafos. A imprensa internacional, faminta por histórias que aliviassem o clima sombrio e opressor da Grande Depressão, encontrou na Grande Guerra das Emas uma fonte inesgotável de sátira e entretenimento.
Manchetes em Londres ridicularizavam o exército australiano, perguntando ironicamente se o próximo passo seria declarar guerra formal contra cangurus armados com bumerangues. No parlamento australiano, o clima era de tensão crescente e zombaria aberta. Políticos da oposição questionavam acidamente se medalhas de honra seriam entregues às emas por sua clara vitória tática, ou enquanto Sir George Pearce era pressionado a explicar por que o Tesouro Nacional estava sendo desperdiçado em munição que apenas assustava os pássaros sem resolver o problema dos fazendeiros. O Major Meredith, outrora um oficial respeitado, via sua reputação se dissolver enquanto a missão se tornava uma piada de dimensões globais. O palco para o desfecho dessa humilhação estava montado, e o mundo inteiro observava entre risos e incredulidade o desenrolar daquela batalha desigual, onde a tecnologia humana parecia sucumbir diante da simples resistência da natureza selvagem. A retirada inicial das tropas para Perth foi marcada por um silêncio sepulcral dentro do trem, contrastando violentamente com o barulho ensurdecedor das gargalhadas que ecoavam nos jornais de todo o mundo. O Major Meredith, um homem cujas medalhas outrora brilhavam com o prestígio inquestionável do dever cumprido, sentia agora o peso asfixiante de um fracasso que não se devia a uma falha de estratégia puramente humana, mas a uma impossibilidade biológica absoluta e imprevista. O relatório oficial que ele carregava na pasta era devastador. Milhares de cartuchos de munição haviam sido disparados para confirmar apenas algumas centenas de baixas entre as 20.000 aves invasoras. O exército estava sendo derrotado, de forma clara e ruidosa, por um inimigo que não possuía generais, mas que exibia uma resiliência mecânica superior a qualquer blindado que o major tivesse visto nos campos de batalha da Europa. No entanto, o desespero dos veteranos nas fazendas não diminuiu com a partida temporária dos soldados. Pelo contrário, os gritos por socorro tornaram-se ainda mais estridentes à medida que as colheitas continuavam a sumir. Os agricultores viam seu sustento ser devorado por uma praga que parecia zombar abertamente do poder de fogo do governo. Pressionado pela opinião pública local e pela ruína financeira iminente dos produtores de trigo, Sir George Pearce, em um ato de teimosia política extrema, autorizou uma segunda ofensiva militar. O Major Meredith retornou ao campo de batalha em meados de novembro, mas desta vez sua aura de conquistador havia desaparecido, substituída por uma postura sombria e resignada. Ele já não esperava uma vitória gloriosa que estampasse as capas dos jornais, mas sim uma dolorosa contenção de danos em um terreno árido que agora parecia pertencer, por direito de conquista e resistência, inteiramente às aves. Nesta segunda fase da campanha, a inteligência instintiva das emas atingiu níveis que beiravam o sobrenatural aos olhos dos soldados exaustos. Elas operavam em pequenos comandos de guerrilha altamente móveis, vigiando as estradas com sentinelas estrategistas e dispersando-se ao menor sinal de ruído metálico ou movimento das tropas. Meredith tentou novas táticas desesperadas, incluindo emboscadas noturnas, mas o resultado final foi um espelho cruel, da primeira tentativa. Um desperdício colossal de recursos nacionais para um ganho tático absolutamente irrelevante. No final de dezembro, quando o calor insuportável do deserto tornava a vida militar um tormento, o governo finalmente admitiu a derrota total. A retirada definitiva foi ordenada sob o peso de uma humilhação nacional sem precedentes. Ao ser questionado pela imprensa sobre a eficácia do inimigo emplumado, Meredith proferiu palavras que ficariam gravadas na história militar australiana como um atestado de humildade forçada. Ele admitiu com amargura que, se tivesse uma divisão militar com a capacidade de resistência a balas dessas aves, ele poderia enfrentar e vencer qualquer exército organizado do mundo, comparando-as a tanques de guerra vivos que ignoravam a dor e a morte. Com a saída definitiva dos militares, a Grande Guerra das Emas chegou ao seu desfecho anticlimático, deixando um rastro de munição vazia, cercas derrubadas e orgulho ferido. O governo australiano, escaldado pela zombaria internacional e pelo custo financeiro absurdo da operação, negou terminantemente todos os pedidos subsequentes de intervenção militar direta. A resposta definitiva para o conflito não veio das metralhadoras Lewis, mas da implementação de um sistema de recompensas para caçadores civis e da construção de cercas muito mais inteligentes e robustas.
Os veteranos de guerra, abandonados à própria sorte nas terras áridas, foram forçados a encontrar formas de coexistir com o ambiente que antes tentaram domar pela força bruta das máquinas. O conflito transformou-se em uma lenda folclórica perene, um conto de advertência sobre a rubris e a perigosa arrogância humana diante da força da natureza. A imagem de um oficial britânico com armas automáticas fugindo de pássaros gigantes tornou-se o símbolo máximo da fragilidade tecnológica diante do instinto de sobrevivência selvagem. A Grande Guerra das Emas terminou com a vitória incontestável da natureza sobre a técnica. O homem, lasta armado com as invenções mais mortíferas da sua era, foi posto de joelhos por uma criatura que sequer consegue voar, provando que a vaidade humana é frágil diante da persistência bruta da vida. Nas vastas planícies da Austrália Ocidental, onde o trigo ainda balança solitário ao vento, a memória dessa batalha surreal permanece viva como uma reflexão amarga. Às vezes, o progresso tecnológico é apenas uma ilusão diante de um par de pernas velozes e uma vontade inabalável de sobreviver sob o sol implacável. O exército partiu. As metralhadoras silenciaram para sempre, mas as emas permaneceram soberanas, donas absolutas de um deserto que nenhum tiro pôde jamais conquistar.